nós queremos falar de algumas disciplinas espirituais. E quando nós falamos em disciplina, nós falamos de algo que é realmente importante na prática de vida do cristão. E nós queremos trazer isso aqui de maneira realmente prática, porque não adianta nós falarmos apenas teoricamente do que é, mas não trazermos também um conceito de como cada um de nós, como servos de Deus, devemos aplicar isso nas nossas vidas. Porque o nosso objetivo ao servir ao Senhor é buscar transformação. Cada vez que a gente vem à igreja, cada vez que a gente ouve a palavra, o objetivo é que nós sejamos pouco a pouco transformados e nós venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, que é o nosso modelo máximo de perfeição. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele trabalha em nós à medida em que nós permitimos. Então, nós cremos que o Espírito Santo, ele também trabalha por meio dessas disciplinas para formar Cristo em cada um de nós. Amém? Bom, a disciplina que eu gostaria de falar hoje, compartilhar com os irmãos, é a disciplina do silêncio, ou nós poderíamos falar quietude. Eu creio que um seria talvez sinônimo do outro. Talvez soe um pouco estranho para nós pensarmos que o silêncio pode ser uma prática importante para o cristão, mas no contexto do mundo onde nós vivemos, onde nós temos muito barulho, literalmente, muitas distrações, muito entretenimento, muita informação, muita coisa acontecendo o tempo todo, nós percebemos que as pessoas elas têm dificuldade de se aquietar, tanto no sentido de aquietar o seu coração, como no sentido de se aquietar diante de Deus mesmo, sem falar, chegar no momento de oração e apenas ouvir o que Deus tem a dizer. Nós percebemos o quanto nós temos dificuldade em relação a permanecer em silêncio. Então, nós entendemos à luz da palavra o quanto é importante a disciplina do silêncio para nós ouvirmos a voz do Senhor, para nós entendermos o que Deus ele quer comunicar com cada um de nós. E é uma disciplina porque falar é o desejo de todo ser humano. Toda pessoa, ela gosta de falar. Né? Quando você vê ali uma criança crescendo, ainda desenvolvendo a fala, mesmo sem saber falar direito, a criança já está naquela tentativa contínua, né, do aprendizado da fala. Então, a verdade é que nós gostamos de falar e nós falamos o tempo todo. Nós temos dificuldade de ouvir. Em geral, nós temos mais facilidade em falar do que em nos calar e ouvir. Né? Ou só eu me enquadro nisso, só eu me identifico com isso. Eu creio que todos nós nos identificamos com isso. Talvez as mulheres um pouco mais, porque nós gostamos um pouco mais de falar, mas isso não é específico das mulheres. O desejo por falar, por ser ouvido, é um desejo do coração do ser humano. E quando o Senhor esteve falando comigo acerca disso, foi algo que foi muito impactante, ainda tem sido para mim, tem sido um aprendizado. Porque, como eu disse, talvez para as mulheres seja uma dificuldade maior ficar em silêncio do que para os homens. E não só na questão de quando nós estamos verbalizando algo, de quando nós estamos falando algo, mas eu estou falando aqui de um silêncio e uma quietude que também inclui o nosso coração, porque não adianta nós ficarmos calados, não estamos proferindo ali palavras, mas no nosso coração nós estamos tremendamente inquietos, cheios de pensamentos, cheios de aflições, muita coisa acontecendo dentro de nós, e essa falta de quietude também nos atrapalha de ouvir a voz de Deus. Dentro do contexto da minha vida, isso é algo que Deus tem me ensinado. Porque, como toda boa mulher, eu gosto de ser multifunção. Estou sempre fazendo ali várias coisas ao mesmo tempo. Estou sempre resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. No mesmo passo que estou respondendo ali mensagem de WhatsApp, estou direcionando alguma coisa ali, seja em relação às coisas ali de casa, com o Natan, ou alinhando alguma coisa ali com o Felipe.
O Felipe até já sabe, quando eu chego lá no escritório, às vezes ele está em reunião, ele só fica olhando assim para mim, ele sabe que quando eu chego lá e paro do lado dele, eu tenho alguma coisa, ou umas 10 coisas para falar. E muitas vezes eu percebi que eu estava levando essa inquietude até para os meus momentos de oração. Nos momentos ali em que eu estava me colocando diante de Deus para orar, eu percebi uma necessidade minha de estar falando mesmo o tempo todo, falando. E sabe quando você chega naquele momento da oração que parece que você esgotou um pouco ali os seus pedidos de oração, aquilo que você tinha para apresentar diante de Deus? É nesse momento, quando eu chegava nesse momento que eu percebia o quanto eu tinha dificuldade de ficar em silêncio e ouvir a voz do Senhor, ouvir a orientação de Deus para mim. O Felipe, ele sempre fala aqui, e nós temos que ter clareza em relação a isso. A oração, é claro, nós devemos e podemos pedir, mas nós não temos a prática e o entendimento de que o momento da oração, ou seja, oração é o quê? Uma conversa que nós estamos tendo com Deus. Nós não temos muitas vezes o claro entendimento de que nessa conversa, depois que a gente fala, a gente precisa também ficar quieto para escutar Deus falar conosco. Nós precisamos silenciar os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração e falar a mesma coisa que Samuel falou ali para Deus: fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. E talvez, assim como eu já tive muita dificuldade, você esteja pensando, é difícil a gente fazer silêncio diante de Deus e aguardar que Ele fale conosco, porque muitas vezes a impressão que nós temos tendo é que Deus não está falando nada. Mas, irmãos, isso é uma prática, é algo que nós vamos desenvolvendo e que o Espírito Santo vai nos ajudando a discernir a voz de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela grande dúvida, né? Como eu sei que isso não é algo do meu coração, os meus pensamentos simplesmente, ou que é realmente Deus falando comigo? A gente vai aprendendo a desenvolver e a entender que é a voz de Deus conforme a gente vai se relacionando com Ele. E conforme também nós conhecemos a palavra dEle. Tem certas coisas que vêm no nosso coração que a gente sabe que não pode ser Deus, é coisa do nosso coração mesmo. E é claro que tem outras coisas que nós sabemos que é realmente o Senhor comunicando. Pensa aqui numa situação bem simples, né? Você pensando ali se você deve ou não perdoar uma pessoa. Pensa que uma pessoa te fez uma ofensa muito grande, ela te prejudicou, e ali você está tentando pensar qual é a melhor alternativa, qual é a melhor escolha a se tomar. E obviamente, quando nós recebemos ali no nosso coração o desejo de perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, a gente entende que é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Porque nós não temos bondade suficiente dentro de nós para decidir em perdoar, decidir em abençoar. Muitas vezes a gente pensa só em nós. Mas nós vamos aos poucos aprendendo a discernir a voz de Deus. Não é da noite para o dia que nós aprendemos isso. Mas eu passei a perceber e a observar o quanto nos meus momentos de oração eu ficava inquieta quando eu tinha que ficar em silêncio diante do Senhor. E muitas vezes a gente fica ali 1, 2, 3, 5 minutos e a gente encerra a nossa oração. Acho que Deus não quer falar nada hoje. A verdade é que nós não temos paciência. E eu comecei a perceber isso dentro da minha realidade, do meu contexto de relacionamento com Deus. Eu falei: Senhor, por que será que eu tenho tanta dificuldade, com o silêncio, em permanecer calada diante de Deus para ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer? E é claro que o Senhor foi ministrando muitas coisas ao meu coração, e eu creio que nessa noite o Senhor também vai ministrar o coração de cada um de nós, de cada um de vocês, a respeito dessa dificuldade que nós temos de permanecer em silêncio na presença do Senhor. Como eu disse no começo, o contexto do mundo onde a gente vive é um ritmo extremamente acelerado. Nós vivemos em um ritmo extremamente acelerado, seja em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso contexto social, em relação à nossa família. E muitas vezes isso está até em relação ao contexto da igreja, né? Quantas vezes eu e Felipe ali pensamos em tantas coisas que nós temos que fazer, tantas responsabilidades. E no meio de todo esse barulho, o nosso coração ele está inquieto, no meio de tantas responsabilidades, de tantas atribuições, nós ficamos com o nosso coração inquieto.
E muitas vezes o excesso de palavras, ele vem justamente de um coração que está inquieto, de um coração que está aflito, de um coração que está ali ansioso, cheio de ansiedade. E por conta disso, muitas vezes nós falamos em excesso. Falamos mais do que devíamos e muitas vezes acabamos pecando por isso, porque nós sabemos que a própria palavra nos diz que na multidão de palavras há pecado. E quando nós lemos ali Provérbios e Eclesiastes, nós vamos encontrar muitos conselhos a respeito da importância do silêncio e da meditação. Mas a nossa mente, ela tem dificuldade de estar tranquila. E quem é ansioso, acredito que se identifica mais ainda com isso. Dessa dificuldade de manter a mente tranquila, de manter o coração em paz. E nós vamos com essa aflição toda dentro do nosso coração para os nossos momentos de oração, e a gente fala, e não conseguimos aquietar o nosso coração para verdadeiramente ouvir o Senhor falando conosco. Nós não conseguimos silenciar o nosso coração e ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. Não conseguimos entender qual é a vontade do Senhor para aquela situação que nós estamos apresentando ali em oração. E eu gostaria que hoje você meditasse quanto tempo nos seus momentos de oração você consegue permanecer diante de Deus, ficando em silêncio, sem falar, sem ter uma música ali de fundo. Eu não sei vocês, mas teve uma época que eu ia lá para o meu momento de oração, colocava uma musiquinha ali de fundo. Ou então, eu levava, às vezes, até o meu devocional. Mas, quanto tempo nós conseguimos estar na presença de Deus em silêncio, sem estar ouvindo ali uma música, sem ter um devocional que empolgue ali o nosso coração? De repente, num momento de oração, que você fala assim, nossa, eu estou aqui tentando ouvir a voz de Deus, estou tentando me comunicar com o Senhor, mas não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não está acontecendo nada sobrenatural. Quando nós nos deparamos com isso, que é a realidade da maioria dos nossos tempos de oração, como nós temos reagido? Quanto tempo nós temos conseguido ficar ali diante de Deus? Dizer a Ele, fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva ouve, e permanecer nesse lugar até que o Senhor realmente fale conosco. Eu acredito que nós precisamos meditar acerca disso e entender o quanto o silêncio muitas vezes ele nos incomoda. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de solidão e eu não gosto de silêncio. Eu sempre falo para as pessoas, eu não gosto de fazer nada sozinho. Se eu vou passear, se eu vou fazer alguma coisa, eu não gosto de ir sozinha. Eu gosto de ter companhia. E por que mulher gosta de ter companhia? Porque quer falar. A mulher gosta de ter companhia porque ela quer falar. Essa não é uma grande queixa, muitas vezes, das mulheres. As mulheres falam, e ali, em resposta, os homens, às vezes, trocam 2 ou 3 palavras. Aí a mulherada fica doida, porque as mulheres elas têm essa necessidade de se comunicar, essa necessidade de falar. Então, o silêncio, ele nos incomoda. Nós, constantemente, lutamos e brigamos com a questão do silêncio de Deus na nossa vida. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Quando nós temos que aguardar a resposta e a direção de Deus para algumas situações específicas nas nossas vidas, e muitas vezes a gente se depara com o tipo de situação que a gente diz assim, Deus está em silêncio. Deus não está falando, Deus não está me direcionando nesse momento, Deus não está revelando nada. Nós temos um sério problema quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Porque nós queremos que Deus ele venha e nos dê as respostas que nós queremos no momento em que nós queremos. Mas o silêncio ele também nos incomoda, porque quando nós permanecemos ali quietos na presença de Deus, muita coisa vem à tona. O momento em que eu creio que eu acabo mais assim, buscando ouvir a Deus do que falando, antes de dormir, a oração que eu faço antes de dormir, que eu acabo ali falando em pensamento com Deus, e parece que quando você faz ali um pouco de silêncio e você aguarda o Senhor falar com você, parece que vem à tona tudo que você tenta suprimir muitas vezes, medos,
ansiedades, aflições, às vezes por uma situação que você está passando. Já se deparou com essa realidade onde você fala assim, nossa, não quero nem pensar em tal coisa. E às vezes Deus quer te falar justamente a respeito daquela situação que você está vivendo. E o silêncio, ele traz à tona esses medos, ele traz à tona também nossas falhas. Sim, porque nesses momentos em que nós permanecemos em silêncio e buscamos ouvir a voz do Senhor, Ele vai buscar também corrigir os nossos caminhos. Deus vai nos mostrar aquilo que nós temos errado. Deus vai nos mostrar, Deus deseja nos mostrar pecados que muitas vezes estão escondidos no nosso coração e que a gente tenta ali suprimir, que a gente tenta esconder o máximo possível. E Deus quer trazer isso à tona para tratar, mas isso nos traz desconforto. Isso nos traz desconforto. Quanto mais a gente puder evitar, a gente evita. O silêncio, ele também revela as nossas ansiedades. Aquilo que tem oprimido os nossos corações, aquilo que nós temos medo em relação ao futuro, tanto em relação às nossas vidas, como em relação à nossa família, aquilo que nós perdemos o controle, que nós não sabemos como que vai ser, como que vai acontecer, e quando nós nos deparamos com essa situação, a gente não quer confrontar. O silêncio, ele também revela o quanto nós conhecemos de Deus. Você já parou para pensar que quando você tem um encontro com uma pessoa com a qual você não tem muita familiaridade, uma pessoa que você não tem muita intimidade, você tenta evitar ao máximo o silêncio com aquela pessoa? Você tenta ali ficar falando o tempo todo? Já recebeu uma visita em casa, que de repente é a primeira vez que ela tem na tua casa, você ainda está conhecendo aquela pessoa? E nesse processo ali, você evita ao máximo que haja um silêncio entre vocês, porque o silêncio, naquele contexto ali, ele soa constrangedor. Isso acontece com pessoas que nós não temos intimidade. Nós sabemos que as pessoas com quem nós temos intimidade, nós não temos problema em sentar à mesa com elas, tomar um café em silêncio. Não tem problema se o assunto acabou. Não tem problema se a gente não tem mais nada interessante para falar. E com Deus é da mesma forma. Muitas vezes essa necessidade que a gente tem de estar falando o tempo todo nos nossos momentos de oração, só revela o quanto nós ainda precisamos conhecer do Senhor. Eu já fui esse tipo de pessoa, irmãos. Nas minhas orações eu achava que eu tinha que estar falando o tempo todo, principalmente oração na igreja. Não, se o pastor está orando, eu também não posso parar de falar. Tem que falar. Enquanto o ministrante, ali, o pastor, não para de falar, eu também não paro de falar, não paro de orar, não paro de pedir, não paro de falar. Tem hora que já não tem nem mais o que falar. Aí, nessas horas que começa o aleluia, glória a Deus, aí a gente começa a encher um pouquinho ali de linguiça, porque o nosso assunto com Deus parece meio que se esgotou. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, nós conseguimos chegar diante da presença dEle. E pode ter dias que você vai precisar realmente abrir teu coração e falar muitas coisas para Deus. E vai ter outros dias que você mesmo vai perceber que o teu coração ele não está bem posicionado. Às vezes você está muito aflito, se você começar a falar, de repente aquilo que você vai estar falando ali não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então, de repente, vai ser um dia que você mais vai se aquietar, vai buscar ouvir a voz do Senhor, buscar ouvir a direção de Deus na sua vida. Sabe, nós chegarmos mesmo diante de Deus e dizer, Senhor, fala comigo a respeito da minha família. É claro, a gente pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, salva fulano, abençoa fulano, dá emprego para Beltrano, e faz isso, faz aquilo. Mas quando nós damos a liberdade para Deus nos dizer, Ele mesmo, o que precisa ser feito, a nossa oração muda. Porque nós passamos a concordar com aquilo que Deus está falando. Nós passamos a concordar com aquilo que Deus está orando a nosso respeito. A Bíblia não diz que Jesus, Ele intercede por nós? Ao lado do Pai, Ele está orando por nós, nesse exato momento em que nós estamos aqui, o Senhor Jesus está orando por nós. E a oração dele é perfeita porque Ele sabe o que pedir, na hora
que deve ser pedido, da forma em que deve ser pedida. E quando nós paramos para escutar o Senhor, nós conseguimos entender, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, qual é a sua vontade para a minha família, qual é a sua vontade para esses planos que eu estou fazendo aqui. Nós podemos fazer muitos planos, mas será que a gente já ficou em silêncio para tentar escutar de Deus o que Ele acha a respeito? Ou a gente só quer que Deus abençoe os nossos planos? Mas não conseguimos dizer qual é a sua vontade, Senhor. Me mostra qual é o caminho. Me mostra qual é a decisão que eu tenho que tomar. E essa dificuldade que nós temos de ir nos nossos momentos de oração e pedir ao Senhor que fale conosco, nos leva de volta para o barulho. Vejam, irmãos, crente gosta de barulho. Quanto mais barulhento é o culto, quanto mais música tem, quanto mais luz tem, quanto mais entretenimento tem, mais as pessoas gostam. Elas estão sendo satisfeitas por aquilo que está sendo oferecido o tempo todo. E aí, quando a gente vai para o culto e não tem nada disso, a gente sente, poxa, nossa, culto xoxo, né? Que vazio, que sem graça. Está indo com o coração, com o coração posicionado da forma errada. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19, eu gostaria de ler com os irmãos do verso 11 ao verso 15. Muitas vezes nós estamos achando que Deus vai falar conosco no meio de todo esse barulho. Na verdade, Ele vem num sussurro suave, comunicar aos nossos corações a sua vontade, assim como foi com o profeta Elias. 1 Reis 19, do 11 ao 15, diz assim, o Senhor lhe disse, o Senhor aqui falando para Elias, tá? Só dando um contexto para vocês. O profeta Elias, ele tinha fugido com medo de Jezabel, que tinha ameaçado ele de morte. E aí ele foi e se enfiou numa caverna. E aí o Senhor foi ao encontro dele e falou com ele. Verso 11 diz assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte. Deus tinha mandado ele para o monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu essa brisa suave, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Até aqui. Vejam que o Senhor ele vai ao encontro de Elias quando ele decidiu se enfiar naquela caverna. Ele decidiu se isolar. E é curioso porque antes da voz do Senhor falar com ele, houveram sinais que poderiam ser confundidos. Primeiro houve um terremoto. Depois, primeiro foi um terremoto, o vento, né? Primeiro foi o vento. Peraí, vamos voltar aqui, ó. Isso, primeiro veio um vento muito forte, depois foi o terremoto.
E depois foi o fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas manifestações, Deus não estava em nenhum desses barulhos. A voz do Senhor se manifestou numa brisa que sussurrava suave. E naquela brisa suave, o Senhor falou com Elias e trouxe direcionamento para ele. E vejam que quando o Senhor pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Elias, ele se comporta como muitos de nós diante de Deus. Senhor, sabe o que está acontecendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo? A situação da minha vida? Os meus problemas? O fulano que está tentando me prejudicar? A gente começa a se queixar, a gente começa a contar tudo que a gente quer contar. A gente começa a falar tudo que a gente não está gostando na nossa vida. A gente se queixa desde o marido, a mulher, o cachorro, o filho. E aí vem o Senhor, pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Você não está no lugar onde você deveria estar. E no momento que ele se calou e o Senhor falou com ele, o Senhor deu a direção para onde ele deveria ir. No momento em que ele parou de falar que ele estava sendo perseguido, que só tinha sobrado ele, foi o momento em que Deus trouxe uma direção para a vida dele. Elias, volta para o propósito, volta para o lugar onde eu disse que você deveria estar. E às vezes a gente está no meio de todo esse barulho. Às vezes a gente está no meio de toda essa inquietação da nossa alma e do nosso coração. E nós confundimos o terremoto com a voz de Deus. A gente confunde o vento fortíssimo com a voz do Senhor. A gente acha que todo fogo que cai do céu é Deus falando conosco. Mas na quietude e no silêncio, Deus se manifestou a ele. E quando ele ouviu o sussurro suave, a Bíblia diz que ele pegou a capa dele para cobrir o rosto dele. Ele sabia que ele não podia olhar na face do Senhor. Ele sabia que era o próprio Deus se aproximando para falar com ele. Então nós precisamos olhar para essa passagem e tentar identificar o quanto nós temos nos comportado da mesma forma como Elias. Indo de um lado para o outro, nos queixando, murmurando, reclamando. Reclamando da nossa vida, reclamando da família, reclamando do emprego, reclamando da igreja, reclamando da pregação, reclamando do louvor. A gente está sempre reclamando. A gente está sempre murmurando. E aí, no meio de todo esse barulho, a gente se perde e não ouve a direção do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos voltar a esse lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor, onde nós aquietamos o nosso coração, onde nós permitimos que o Espírito Santo ele fale a nós e ele se revele a nós. Porque no momento em que nós nos colocamos na presença de Deus e buscamos direção dele, irmãos, Deus não nos deixa perdidos. A questão é que nós não somos perseverantes. A gente ora uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí já acabou a empolgação para orar. A gente faz 1, 2, 3 vezes ali tentando ouvir a voz de Deus, não estou ouvindo nada, então vou resolver eu mesmo. Vou eu mesmo tomar as decisões que eu acho que são as mais certas, ou então a gente começa a ouvir o conselho das pessoas. Quantas vezes a gente pede muitos conselhos das pessoas, mas não paramos para ouvir o conselho de Deus para nós. O nosso coração ansioso não consegue esperar o tempo em que Deus quer falar conosco. E nós apressamos as coisas e vamos na direção errada, como Elias fez. Elias caminhou dias e dias numa direção que Deus não tinha falado para ele que era para ir. Aí o que aconteceu? Quando Deus foi lá ao encontro dele e falou assim, você vai ter que fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta não é fácil, mas é necessário. Agora que você está ouvindo a minha voz, eu estou te dizendo o que você tem que fazer e eu estou te dizendo para onde você deve ir. Então, talvez hoje nós precisamos, assim como Elias, encontrar esse caminho de volta. Aquietar o nosso coração para receber a revelação do Senhor acerca da sua vontade. Grave isso no seu coração. O silêncio diante de Deus é um lugar de revelação.
O silêncio diante de Deus é um lugar de revelação para as nossas vidas. É o lugar onde Deus vai nos contar aquilo que está no coração dele. É o lugar onde Deus vai revelar os seus propósitos para as nossas vidas. É o lugar onde Deus vai te direcionar como lidar com aquela pessoa. É o lugar onde Deus vai te dar sabedoria para você lidar com uma situação difícil da sua vida. Mas nós precisamos perseverar nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo. Êxodo capítulo 34, verso 27 e 28. Aqui em Êxodo 34, Moisés, ele subiu novamente ao monte para receber do Senhor os 10 mandamentos. E a Bíblia fala que ele permaneceu ali 40 dias e 40 noites. Verso 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, eu tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Irmãos, Moisés, ele subiu ao monte, ele sabia que ele estava indo se encontrar com Deus. E aqui a palavra, ela nos diz que o Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras. Agora, para Moisés poder escrever aquilo que Deus estava mandando que ele escrevesse, ele teve que ficar em silêncio. Ele estava ali naquele monte para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o direcionamento de Deus. Ele não estava ali para se queixar do povo, que era rebelde, que dava trabalho, porque o povo dava muito trabalho para Moisés. Era um povo incrédulo, era só ele virar as costas e eles estavam fazendo alguma coisa errada. Era só ele virar as costas, eles estavam reclamando que não tinha água, que não tinha comida. Era só Moisés virar as costas, eles estavam querendo apedrejar Moisés e tirar ele da liderança. Então Moisés poderia ter usado aquele momento diante de Deus, que ele estava literalmente face a face com o Senhor, para dizer tudo o que ele estava sentindo, para se queixar do povo, para perguntar qual seria o próximo passo, para perguntar quando finalmente eles chegariam na terra prometida. Mas ele entendeu que aquele era o momento dele se aquietar, ficar em silêncio e ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. E ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites, apenas ouvindo o que Deus tinha a dizer. Apenas ouvindo a instrução do Senhor. E hoje Deus não pede que a gente pegue tábuas ou qualquer outra coisa para escrever. Mas nos nossos momentos de oração, Deus quer falar conosco, Ele quer escrever nos nossos corações a sua vontade, o seu querer. Ele também quer fazer uma aliança conosco, assim como Ele fez com Moisés. Mas nós precisamos estar dispostos a subir esse monte, a encarar essa jornada, onde nós vamos em busca de Deus. Irmão, subir monte não deve ser fácil. Eu nunca subi nenhum monte, mas conversando com quem já subiu, inclusive o meu sogro, já esteve em Israel 4 vezes, e já subiu no Monte Sinai, né? Já subiu no Monte Sinai. Tem gente até que morre na subida, irmãos, de tão difícil que é. Tem gente que vai de camelo, tem gente que fica na metade do caminho e volta. Subir um monte não deve ser fácil. É uma jornada. E pensa que Moisés estava fazendo essa jornada pela segunda vez. Porque a primeira vez ele desceu ali, depois de 40 dias, viu que o povo tinha aprontado. Ele quebrou as tábuas, aí ele teve que subir de novo.
Então, a jornada de conhecermos a Deus não é fácil. Vão ter muitas coisas que vão tentar nos impedir de chegar a esse lugar onde nós encontramos o Senhor, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós recebemos instrução. Deus queria se encontrar com o povo, vocês lembram disso? A primeira vez não era só para Moisés subir. Deus queria que o povo subisse para se encontrar com ele. Mas o povo ficou com medo e falou: Moisés, suba no nosso lugar. Vai lá, ouve o que Deus tem para dizer e vem falar para a gente. E será que nós muitas vezes não estamos agindo da mesma forma? Quando nós dependemos de pregadores, de ministros, de profetas, de pessoas que nós achamos que têm uma capacidade maior de ouvir a Deus que nós, a gente sempre quer que esses ouçam a Deus por nós e nos tragam a mensagem. A gente muitas vezes quer que esses façam orações por nós. E amém, nós podemos orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros. Mas muitas vezes nós temos no nosso coração de que a oração do fulano é mais poderosa que a nossa. E todos temos acesso à presença de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos justamente agindo como o povo no deserto? Mandando que alguém suba a montanha por nós para pegar o recado de Deus? Quando o próprio Deus nos chama para esse encontro com Ele, quando o próprio Deus nos chama para esse momento de revelação, onde Ele quer revelar a sua vontade para nós. Irmãos, é uma jornada difícil. Você não vai aprender a ouvir a voz de Deus da noite para o dia. Você vai crescer em relacionamento com Ele, você vai aprender a identificar quando é Ele falando com você. Muitas vezes você vai se ver num deserto árido, parecendo que só tem sequidão ao seu redor. Mas o Senhor, Ele não garantiu que se nós fôssemos ao seu encontro, Ele nos ouviria. Ele nos acolheria, Ele estaria de braços abertos. Nós precisamos entender o quanto nós temos terceirizado o nosso relacionamento com Deus. Claro, irmãos, você pode ouvir pregações, você pode ler devocionais, você pode ler livros, uma bênção. Mas quanto tempo nós estamos gastando, nós, indo até Deus para receber dele direto uma revelação? Quando foi a última vez que Deus revelou algo ao teu coração? A palavra do Senhor é clara em dizer que Deus, Ele deseja fazer conhecida a sua vontade. Deus deseja se fazer conhecido. Mas o quanto nós temos ido a esse lugar onde nós o conhecemos, onde nós permanecemos em silêncio e ouvimos aquilo que Ele tem para nos dizer. Ouvimos a sua direção. Tantas decisões na nossa vida. A gente ouve o conselho das pessoas, mas não ouvimos Deus. Não ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos falar. E diante de tudo isso aqui que foi dito, talvez você esteja se perguntando, mas como tornar isso realmente uma prática na minha vida a partir de hoje? Como praticar o silêncio como uma disciplina? Como chegar a esse lugar onde eu me aquieto diante de Deus, eu recebo dele revelação? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho feito e que eu deixo como sugestão para os irmãos. Mas é claro que o próprio Deus vai direcionar cada um de vocês da melhor forma que isso possa ser feito, amém? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos em um estado de alma onde nós estamos aflitos, onde nós estamos inquietos, e a gente chega nos nossos momentos de oração com o coração tremendamente angustiado. Às vezes a gente chega nos nossos momentos de oração, a nossa mente está cheia de problemas, você não consegue concentrar simplesmente em ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Nunca vá para um momento de oração com Deus sem pedir que o Espírito Santo vá com você. Lá em Romanos 8 fala
que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós. E ele também nos ajuda a orarmos de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, nós não sabemos pedir. Então ele nos ensina como nós devemos pedir. Ele nos ensina também a ouvir a voz do Senhor. E é ele que aquieta o nosso coração. Então nós precisamos entender que dependemos do Espírito Santo de Deus para permanecermos em silêncio com o nosso coração quieto diante do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Mas seja intencional também, reserve um tempo do seu dia. Talvez você me diga assim, eu tenho 5, 10, 15 minutos só, que eu não tenho ninguém no meu ouvido falando nada, que eu não tenho ninguém me pedindo nada. Eu posso ali de repente me sentar, ficar quietinho, só eu e Deus. Às vezes uma cadeira ali no canto da tua casa. Você pode fazer daquele lugar o teu lugar com o Senhor. Você já até instrui os demais. Quando eu estiver nessa cadeira, é minha cadeira que eu estou aqui conversando com Deus. Estou ouvindo Deus. Fale comigo. Mas tire alguns minutos do seu dia. Nos seus momentos de oração. Quando você for para os seus momentos de oração, reserve alguns minutos para ouvir a voz de Deus. Talvez no começo você se sinta frustrado, você diga, não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, mas persista nesse lugar. Deus fala, irmãos. Tenha certeza disso. Deus fala. E Deus não fala só com o Joãozinho profeta, não, Deus fala com você. Deus fala comigo, se nós quisermos ouvir, Ele fala conosco. Mas precisamos persistir nesse lugar. Senhor, eu estou aqui de novo, e de novo. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Traz direção para a minha vida. E ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Leva um caderninho. Leva um caderninho. Sempre que eu vou orar, eu tenho o meu caderninho do lado. Deus falou com você, anota lá para você não esquecer. Às vezes Deus trouxe uma passagem para você estar lendo uma passagem das Escrituras, para você meditar. Leva o teu caderninho, escreve o que Deus falou com você. Faz o teu diário com Deus. Tem esse momento seu só com o Senhor. E talvez você diga assim, nossa, não tenho momento nenhum que eu esteja sozinho ou tranquilo. Sei que para as mães é difícil, né? Mas se o seu filho acorda às 6, acorda às 5 para 6. Você vai ter lá 5 minutinhos, só você e Deus. Eu gosto de manhã. É que agora o Natan ele está acordando de manhã. Mas quando ele estava acordando à tarde, quando ele estava estudando à tarde, eu acordava antes dele, obviamente sempre acordava antes dele, porque ele sempre acordou tarde. Mas eu gostava muito daquele momento de silêncio da casa, porque o Felipe também estava dormindo, ele estava dormindo, só eu e os gatos. Aí eu sentava ali na mesa, pegava o meu café e ficava ali, só eu e Deus. E muitas vezes eu puxo mesmo a cadeira e falo assim, Senhor, senta aqui comigo, me faz companhia. Não se sinta bobo de fazer isso, porque Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, você pode não estar vendo, mas Ele é uma pessoa. Ele está disponível para você. Ele está disponível para nós. Então tenha ali o seu cafezinho com Deus. Escuta o que Ele tem para te falar. Faz uma caminhada de repente. Quem já está precisando aí se exercitar, não precisa ser na academia não, vai dar uma caminhadinha, 10, 15 minutos. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive o costume, quando eu ia caminhar, às vezes eu ia caminhar ali no condomínio mesmo. Eu levava o meu fone de ouvido. Porque ia escutando uma música, escutando alguma coisa. Aí eu comecei a perceber o quanto o silêncio realmente me incomodava quando eu comecei a refletir que nesses momentos eu estava sempre com fone de ouvido. Sempre escutando alguma coisa. Estou ouvindo um louvor, estou ouvindo uma pregação. Em casa também, comecei a perceber. Estou lá fazendo serviço, estou sempre escutando uma pregação, estou sempre escutando alguma coisa.
Vamos fazer uma caminhada sem fone de ouvido, sem música tocando, ninguém falando no nosso ouvido, senão o Senhor. Vai parecer tedioso, mas é um exercício, e Deus vai falar com você. Amém? Use um momento que você já fica sozinho, e que de repente você pode usar justamente para ouvir a voz do Senhor enquanto você está dirigindo para o seu trabalho, quando você está cozinhando ali, fazendo tua comida, ou até mesmo quando você está trabalhando, os momentos mais tranquilos do seu trabalho. Peça ao Espírito Santo, fale comigo, Senhor, fale comigo. Busque evitar também conversas infrutíferas. Irmãos, a gente está o tempo todo falando. E muitas vezes nesse excesso de palavras que a gente está sempre falando com quem está ao nosso redor, dessas conversas às vezes sai muita coisa que não devia. E aí teu pensamento está lá em outras coisas, está totalmente longe de Deus. A gente precisa se desconectar um pouco também das redes sociais. A gente está viciado em entretenimento. Consegue ir no banheiro sem celular. Consegue ter um momento ali de descanso sem celular. Acorda, já olha para o celular. A gente está o tempo todo consumindo aquela informação ali que vem das redes sociais, dos aparelhos de telefone. Ou é celular, ou é TV, ou é o computador. A gente está o tempo todo recebendo muita informação, muito barulho, muito barulho, muito barulho. Você já teve a experiência de esquecer o teu celular em casa, quando você ia para um lugar que, de repente, você ia demorar para voltar? Irmãos, isso já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com algumas pessoas. Pensa no desespero da pessoa. Sem celular. Ou o celular acabou a bateria. Isso revela muito a nossa dependência do entretenimento. E aí, como é que a gente vai manter a mente em Deus? Como é que a gente vai manter os nossos pensamentos em Deus? Se a gente só fica pensando em outras coisas? Se a gente só fica se enchendo de outras coisas? A gente sabe de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Vai ler a Bíblia, não lê. Meditar na palavra, não medita. E aí a gente fica cheio de coisas, mas ao mesmo tempo vazio no coração. Desde o final do ano passado, eu diminuí drasticamente meu uso de redes sociais. Até pouco tempo, na verdade, eu nem estava olhando mais. Agora eu olho esporadicamente. E eu realmente encorajo os irmãos. Determine um dia da semana, ou 2, sei lá, para você ver rede social. Senão você fica escravo disso. Você fica escravo. Isso se tornou um problema até na ruptura dos relacionamentos. As pessoas não conversam. Elas estão o tempo todo no celular. Eu vejo que às vezes até na igreja a gente faz isso. Reserva 5 minutos antes do culto. Desliga o celular, para de conversar. Senta e ouve a voz de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui na tua casa para te ouvir. Fala comigo. Fala comigo, prepara o meu coração para esse culto. Prepara o meu coração para ele estar aberto para te adorar. Medita na palavra. Ouça o que Deus tem a te dizer. Não sai daqui hoje e fala, muito boa essa mensagem, legal. E passou a semana, nem sabe mais o que foi falado. Anota essas passagens, leia elas, peça que Deus fale com você. Medita nisso ao longo da semana, até o nosso próximo culto. Peça que Deus revele na sua vida aquilo que precisa ser silenciado. Peça que Deus mostre para você. Amém? Nós precisamos ser intencionais. Mais para frente eu vou falar de uma outra
Disciplina que tem tudo a ver, ela está tremendamente conectada também com o silêncio, que é a solitude. Buscarmos estar sozinhos com Deus. Por querer. É diferente da solidão. Não adianta nada também a gente ficar em silêncio, mas não estamos em conexão com o Senhor. Não adianta nada nós ficarmos sozinhos, mas não estarmos em conexão com Deus. Grave isso no seu coração. O silêncio é um lugar de revelação.